O yoga diz que existem 4 maneiras, 4 caminhos para que a gente consiga alcançar a união suprema com a própria existência, com a própria vida. Eu não sei falar os nomes em sânscrito, muito bem, até pedi ajuda aí para uma amiga que já foi para a Índia e tudo mais, que ela consegue falar, e ela me mandou áudio pronunciando certinho, mas eu não consigo pronunciar, então eu vou falar aqui de uma maneira bem simples, porque a ideia é vocês compreenderem a ideia, não se apegar aos nomes. Mas, mesmo assim, eu vou deixar o nome, vou falar de uma maneira simples e deixar o nome de cada um dos caminhos aqui em sânscrito, tá? Caso vocês queiram pesquisar e se aprofundar mais. Então, desses 4 caminhos, um deles é o caminho do corpo físico, que é o caminho da ação. O outro caminho é o caminho do intelecto, da inteligência. Um outro caminho é o da devoção. E um quarto caminho, que é o caminho das energias. Tá? Baseado nisso, eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez, 4 homens caminhavam em uma floresta. Um desses homens era o yogi do corpo físico, o outro o yogi das energias, o outro do intelecto e o outro da devoção. Naturalmente, não é comum você ver esses 4 homens, esses 4 tipos de homens caminhando juntos. Afinal, por exemplo, o yogi do intelecto, ele acaba desdenhando todos os outros tipos de yogi, todos os outros tipos de yoga, Afinal, ele é um intelectual e principalmente ele vendo aqueles devotos que olham para o céu, e ficam proclamando o nome de Deus, no olhar deles são grandes idiotas. Agora, os yogis ali da devoção, eles também acabam não se dando muito bem ali com os outros tipos de yoga. Afinal, como assim eles acabam intelectualizando tanto as coisas, Tudo é uma grande perda de tempo. Tudo que as pessoas precisam saber é que Deus existe e se entregar e confiar nisso. Segurar a mão de Deus e ir na fé. Porque é só isso que precisa. Para eles é um absurdo ficar filosofando sobre a vida ou então mexendo os seus corpos, em posições diferentes e tal. E eles acabam achando tudo uma grande besteira. E já o yogi da energia, ele dá risada de todos os outros tipos de yoga. Afinal, nada muda se a sua energia não mudar. Nada adianta você ficar filosofando, você ficar clamando a Deus ou nada que você faça. Enquanto a sua energia não mudar, nada muda. Então, eles acabam também não vendo muito sentido ali nos outros tipos de yoga. Da mesma maneira que o yoga da ação, do corpo físico, também não se dá muito bem com o restante dos outros tipos de yoga. Afinal, ele acha que todo mundo é preguiçoso, Porque através dos movimentos do corpo ali, que é possível você conseguir transmutar muitas coisas. Então, como um fica lá filosofando, o outro fica clamando a Deus, no fundo são grandes preguiçosos. Então, como são muito diferentes, não é comum que eles fiquem juntos, mas hoje eles estavam caminhando na floresta juntos. E aí uma tempestade começou, uma chuva daquelas, e aí tudo que eles queriam era encontrar um lugar para se esconder daquela chuva. Nisso, o yogi da devoção lembrou que existia um templo ali perto. E falou para os outros, vamos comigo, Vamos lá que eu sei que tem um templo por aqui. E todos eles seguiram para encontrar esse templo e se proteger da chuva. Como fazia muito tempo que esse templo tinha sido construído, já não tinha nem parede mais. Só tinha o telhado e os 4 pilares. E ao centro tinha uma divindade, uma estátua de uma divindade. Eles entram, desesperadamente dentro ali desse templo, para pelo menos tinha o telhado para eles conseguirem se abrigar minimamente, Só que começa a chover assim em todas as direções, com aquele vento e tal. Então, naturalmente, eles vão para o centro do templo, onde tem a divindade, sentam ali no chão e abraçam a divindade todos juntos. Nesse momento, Deus aparece. E aí, os 4, no mesmo momento, pensaram, mas como assim? A gente já fez de tudo, já entrou em todos os templos, já serviu de todas as maneiras, já escravizamos nossos corpos, de todos os jeitos. E porque agora que a gente está simplesmente se escondendo da chuva, você aparece? E aí Deus responde, finalmente vocês, seus 4 idiotas, se uniram.
se abraçaram. O que essa historinha traz pra gente? Nós somos seres complexos que temos várias maneiras de estarmos aqui. A gente tem um corpo, a gente tem energia, a gente tem a nossa mente, e todas as coisas que existem, elas devem ser usadas, entendidas, né? E muitas vezes a gente acaba sendo como esses homens. Por exemplo, uma pessoa que é mais mental acaba realmente tendo esse intelecto, mas assim, acaba desdenhando pessoas que têm mais fé, pessoas que acabam sentindo a espiritualidade de maneira diferente. E aí, o que essa historinha, né, bem simplória, mas que eu achei bem interessante, inclusive é desse livro aqui, ó, caso vocês tenham interesse em ler, é Engenharia Interior, do Sadhguru. Vou deixar o link aqui na descrição, para caso vocês queiram comprar o livro. Eu achei bem bacana esse livro aqui. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque é legal que a gente consiga integrar, reunir todas essas facetas do nosso ser. Porque se a gente não fizer isso, a gente fica fragmentado. O que normalmente acontece? Você tem o pensamento, você quer pensar positivo, certo? Porque você já entendeu que o mindset, né, a mentalidade é importante, você pensa positivo. Só que a sua energia tá como? Né? Como é que tá? Tá lá na merda, né? Então você fica querendo pensar positivo com a energia lá embaixo, e aí também você não alimenta o teu corpo de uma maneira saudável, ou então você até faz isso mais ou menos, só que daí você não exercita, então tipo assim, você acaba meio que deixando o teu corpo meio enferrujado, sabe? E nosso corpo, ele também carrega muitas marcas afetivas, inclusive, a gente traz tudo isso no corpo, por isso que até esse yoga do corpo, né, ele através dos movimentos consegue transmutar muitas emoções, muitos traumas. Então a gente não movimenta o nosso corpo e aí, sabe? Então assim, a gente fica fragmentado. A gente ou dá atenção só para uma área, esquece de outra. E até por isso que falam que o jejum também é uma coisa muito importante, né? Porque a gente consegue sutilizar o nosso corpo para que através disso a gente consiga alcançar estados de consciência mais elevados. Ou seja, tudo tá junto. E a gente acaba olhando para coisas separadas, quando na verdade, se a gente não tiver esse olhar mais amplo, a gente vai ter uma limitação ali, né? Então, a lógica, o intelecto é muito importante, porque se você não tiver, por exemplo, se você for um devoto, mas se você não tiver um conhecimento, uma lógica, antes de você se entregar, né, a ser uma pessoa devota, o que vai acontecer? Você provavelmente corre a chance de ter uma fé cega, de ter muitas ilusões no seu caminho. Mas quando você tem, até acho que nesse livro mesmo ele fala isso, até vou ver se eu acho para vocês aqui, que ele comenta que quando você, acho que eu lembro da página, acho que é a página 200, vamos ver, aqui eu achei. Se o seu intelecto se tornar tão refinado assim, você descobrirá que a devoção encaixa-se perfeitamente em sua lógica. Ou seja, você não precisa ser ou lógico ou um devoto. Você pode ser ambas as coisas. E aí que tá. A gente conseguir integrar as coisas. Como que a gente faz isso? Então, por isso que não existe uma fórmula mágica. As pessoas às vezes querem, né? Nossa, um caminho certinho para seguir, mas não é assim. A gente precisa... São vários campos para a gente trabalhar, para a gente exercitar. E a própria devoção, a própria fé, ela é exercitável, mas ela é importante que ande de mãos dadas com a lógica e também com o corpo. Então são todas essas áreas que são importantes, né? Então eu acho legal trazer essa reflexão para, além da gente pensar em todos esses aspectos do nosso ser, a gente parar de julgar, né? Caso você que está aí ouvindo faça isso. Tipo assim, a pessoa que... todos nós temos todas essas áreas, mas a gente acaba tendendo a uma delas predominantemente, enquanto a gente não trabalha as outras três, né? Então, às vezes você se identifica um pouco mais com uma dessas áreas e acaba tendo um olhar igual o da historinha ali, né? Desdenhando os outros tipos de experiência das pessoas. Só que cada um vai sentir a sua maneira e a gente pode aprender com essas pessoas que vivem, que experienciam a vida de uma maneira diferente. Então aquela pessoa que é mais do yoga ali do corpo,
que pratica mais essas atividades, se você não é essa pessoa, você consegue aprender muito com ela, entender como que funciona. Então, eu acho bem importante a gente ter esse olhar de aprendiz com tudo. Não é tipo assim, você é um eterno aprendiz, uma maneira assim, tipo, ampla. Sim, eternos aprendizes, mas isso em cada segundo da sua vida, cada minuto da sua vida. Você pode aprender com tudo. Tem uma frase que diz, eu escutei esse dia, que diz mais ou menos assim: todo minuto da sua vida traz um aprendizado. Caso não trouxesse, ele já teria sido tirado de você. E eu acredito muito nisso. Então, a gente trazer esse olhar atento para aprender. E para a gente conseguir integrar cada vez mais, para deixar de ser uma pessoa tão fragmentada, onde a emoção tá num lugar, a mente tá no outro, o corpo tá em outro, a energia, entendeu? A gente conseguir ir trazendo e unindo tudo isso para ser cada vez mais aquilo que já somos, em essência, íntegros. Espero que tenha feito sentido para você e por hoje é isso que eu tinha para falar. Um beijo e até a próxima!